Vamos falar também, a gente foi atacado, né? Teve esse ataque aí de militância ligada ao MBL. Acho que foi o último corte da Folha TV ontem. Legal que a turma repercutiu, enfim. Mas a gente vai acompanhando tudo que tá rolando, meus caros, minhas caras. O Reinaldo também traz a preocupação de todos, que é uma nova Lava Jato em curso, sobretudo quando a gente fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e das covardias que já vão se desenhando nessa eleição. Vamos ver juntos aqui para a gente entender. Bora. As coisas pelos nomes que elas têm. No que diz respeito à organização de campanha, à competência para formar palanques, para juntar lideranças, a campanha do Flávio tem sido um fiasco, né? Mesmo aquilo que se imaginava que seria um grande ato no Rio de Janeiro, na histórica Copacabana do papai, né? Nada. Onde ele reunia muitos milhares, a gente viu que foi um mico. Esperavam 30 mil pessoas, havia ali 8 mil e pouco. A campanha de Flávio hoje está sendo tocada pelos vazamentos contra o Lulinha. Então, são investigações sigilosas. Os vazamentos são, obviamente, ilegais, sempre ressaltando que a imprensa publica, mas o vazamento na origem é ilegal, né? O que pode até comprometer a investigação no futuro, porque do modo como as coisas estão sendo feitas, isso pode levar a anulações. É bom que isso fique claro, né? E talvez haja pessoas que nem estejam ligando muito para isso, porque nós estamos diante de uma tática eleitoral. A investigação, a justiça, tudo isso está sendo posto a serviço da eleição. E a gente já viu esse filme. E ele não dá... A gente conhece essa trilha, não é um bom filme, e essa trilha não dá num bom lugar. Então, vejam que... Quando ele fala que não dá num bom governo, a gente não pode esquecer de uma coisa. A Lava Jato é a mãe do bolsonarismo. Mãe e pai, tá? E não deu em bom governo. Não deu num desastre amplamente conhecido. Insisto, o grande coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro tem sido aquele, ou aquela, ou aqueles que organizam os vazamentos contra a Lulinha. Ah, mas você acha que é bonito tudo aquilo que aconteceu? Não, eu não acho bonito. Inclusive, eu quero saber exatamente qual foi o crime cometido para que as pessoas possam pagar. Porque, por enquanto, o que vem a público, se encontrou com esse, se encontrou com aquele, emprestou dinheiro para o tal do Marcola, mas ele facilitou a vida de alguém? Ele abriu o caminho para alguém no governo? Não. Qual a evidência? Onde é que está essa evidência? E eu espero, em tendo acontecido, que venha a público. Agora, o uso eleitoreiro de investigações, do modo como está sendo feito, isso acho que dessa forma não se viu assim de modo tão escancarado nem na Lava Jato. A Lava Jato... Ou seja, o caso do INSS, o caso Lulinha, está sendo pior. O Reinaldo ainda está sendo cuidadoso, ele trabalha no Metrópolis. Que boa parte dos vazamentos estão sendo publicados pelo Metrópolis. Aliás, vocês estão me ouvindo, gente? Deu uma travadinha aqui no meu outro computador. Tá normal, né, gente? Bom dia aí a todo mundo que tá nos acompanhando. É pior do que a Lava Jato. Porque é frágil demais. E é claramente
uma arma, um instrumento, um recurso eleitoral. É sobre eleições que estão sendo tratados. Não é sobre crime, não é sobre desvio, não é sobre bom uso de dinheiro público, mesmo porque, no caso da CPMI do INSS, da CPI do INSS, tinha gente ligada ao Flávio que não foi sequer investigada. Tá na newsletter Noites Húngaras do Paulo Motorim. O Paulo Motorim foi muito explícito sobre algumas das razões que Alfredo Gaspar foi escolhido para ser vice de Flávio. O curso do tempo construiu, né, os políticos Moro, Dallagnol, resultou na eleição de Bolsonaro, mas assim como está sendo feito, realmente nunca vi. Não. Por enquanto, quem coordena a campanha de Flávio não é Rogério Marinho. É quem vaza os dados do inquérito ou dos inquéritos sobre Lulinha. É isso aí. Esse é o vídeo que o Reinaldo solta pela manhã, tá, gente? Hoje, inclusive. Mas eu não quero tratar só desse assunto. Aí a gente vai vendo as conexões do lado Bolsonaro que não é tão tratado, e a gente tem que tratar nos nossos canais a respeito dessa pessoa, que é o motivo do monarca ter sido banido das redes, que é o argentino ligado à campanha de Javier Milei, que questionou as urnas eletrônicas e que foi preso anteontem. Foi anteontem? Deixa eu ver aqui no Amado Mundo lá, peraí. Cerimedo foi preso quando? Amado Mundo. Só para dar a data correta. Ele foi preso anteontem, foi no dia 17 de agosto. Ele foi preso num atentado que foi filmado em vídeo nas câmeras de segurança, em que foram enviados sicários para assassinar a sua ex-mulher, depois de um divórcio. Deram um tiro na cara dela. Eu não vou mostrar a imagem aqui, não tem nada de muito espalhafastoso, tá nas redes sociais e nos sites de notícia, mas eu vou tomar cuidado por conta dos termos do YouTube. Mas o Cerimedo foi preso. E esse cara já estava sendo denunciado, reportagem da Juliana Dalpiva, ICL e Clipe, Consórcio Latino-Americano de Notícias, como uma das grandes alianças do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Vamos ver o que o Reinaldo fala sobre ele. Por falar em violência, vamos lá. Sabe aquele picareta argentino que tentou dizer que tinha fraude nas eleições brasileiras? Sabe aquele picareta argentino que fez uma live com o Eduardo ainda agora, dia 24 de julho, mês passado, tentando ainda colocar em dúvida as urnas, o Cerimedo, aquela flor de pessoa que foi trazida para cá para contestar as nossas urnas. Um inspirador, assessorou a candidatura do Milei, é amigão da turma aqui, né, dos Bolsonaro, foi preso, acusado de matar a mulher. Né? Nada como ter amigos patriotas, vai. O influenciador de direita argentino Fernando Cerimedo foi detido hoje na Bolívia sob suspeita de envolvimento em um ataque a tiros contra a ex-mulher dele. O caso aconteceu em Santa Cruz de la Sierra. Cerimedo atuou como consultor externo e coordenador da estratégia digital da campanha de Javier Milei à presidência da Argentina em 2023. Em 2022, o influenciador de extrema-direita apoiou Jair Bolsonaro informalmente e fez ataques às urnas eletrônicas. Em 2024, o argentino chegou a ser indiciado pela Polícia Federal brasileira na investigação que apurou a tentativa de golpe de Estado. No entanto, ele não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e, portanto, não respondeu ao processo. O influencer é próximo de Eduardo Bolsonaro, com quem participou em julho de uma live com ataques às urnas eletrônicas. Atualmente, Cerimedo vive na Bolívia, onde, segundo o jornal argentino Clarín, trabalha como assessor do presidente boliviano Rodrigo Paz. Como a gente vê, está muito bem assessorado, né?
também, o presidente boliviano, não é mesmo? Né? Muito bem assessorado. Tá aí. Como você vê, ele não é do tipo Volibene que tem uma área para atuação criminosa. Ele pode ser multidisciplinar. Sim. Sim, estamos falando de violência e de pessoas que praticam violência. Por falar em violência, sabe aquele picareta? Preso, gente, preso. Esse é o start da campanha eleitoral. Falando em prisões, vamos falar a respeito do ex-chefe da aeronáutica que está lançando o livro falando sobre o golpe? Ex-chefe da aeronáutica, país ficou, sim, à beira do golpe. Veja você. Para a surpresa de ninguém, mas de qualquer modo ele está dizendo, vai. O militar da reserva Carlos de Almeida Batista Júnior, que comandou a aeronáutica durante o governo Bolsonaro e acompanhou de perto o processo de transição presidencial de 2022, afirmou não acreditar que o então mandatário fosse tão longe na articulação por um golpe. O ex-comandante, que é tenente brigadeiro e foi uma das testemunhas de acusação na ação por tentativa de golpe, em que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, decidiu contar num livro aquilo que viu em 2022 após a eleição de Lula. Ao O Globo, Batista Júnior disse o seguinte: não achei que ele fosse tão longe, porque Bolsonaro sabia que não ia ter unanimidade nas Forças Armadas para um golpe. Não foi surpresa para ele não ter unanimidade. Teria um defeito de raciocínio muito grande um defeito de raciocínio muito grande para acreditar nisso. Então, não sei se ele tem ou não. As forças perderam confiabilidade, talvez seja essa a palavra, porque sempre houve uma parte da sociedade, até pelo nosso processo histórico, que não tinha um bom alinhamento, uma boa percepção das Forças Armadas. E agora esse leque ampliou, mas confio que as Forças Armadas vão recuperar essa confiabilidade, mantendo sua postura de Estado, de que não estão aqui para defender A ou B. O livro Eu Disse Não, uma trincheira antigolpista, será lançado no próximo mês. Enfim, de novo, né? Esse é o programa Antidori. Não, nada contra a simpatia da peixinha, né? Mas o fato da coitadinha, não tem memória. 9 de dezembro de 2022, Bolsonaro estava recluso no Palácio da Alvorada, né? Não admitia o resultado da eleição e recebeu golpistas. 9 de dezembro. Recebeu golpistas no Palácio da Alvorada e deixou claro: algo iria acontecer, a liderança era dele, e se não acontecesse é porque ele teria perdido a liderança. Vamos colocar o vídeo. A gente aqui lembra das coisas, vai. Quantas vezes eu disse, ao longo desses 4 anos, que temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. As decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas. Mas quando elas passam por outros setores da sociedade, elas são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Se algo der errado, porque eu perdi a minha liderança, eu me responsabilizo pelos meus erros. Mas peço a vocês, não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Obviamente, não estou aqui quebrando o silêncio. Marcão tá falando uma coisa interessante aqui, lá da live do Demori, né? Bom dia, Demori falou que a ex dele declarou no hospital que foi ameaçada por ele. Cara, essa mulher eu tava em dúvida se estava viva ainda. E que ele era quem controla o país por baixo dos panos. Não duvido. Não duvido, é um consórcio internacional, gente. E repito, a campanha do Flávio Bolsonaro e, portanto, a campanha do Jair Bolsonaro em 22 foi feita por essas pessoas. Foi montada por essas pessoas. Esses foram os responsáveis. Esses foram os responsáveis. Que é a mesma turma que queria dar golpe, junto com o militar aí que se recusou. Estou falando algo que sempre disse a todos vocês. Tá aí, ele estava falando de golpe, ele estava falando das Forças Armadas, porque à época o Paulo Figueiredo comandava
na imprensa, redes sociais, comandava o negócio dos generais, melancia, pau nos generais, que não queriam golpe, resolveu explanar os generais. As Forças Armadas ficaram furiosas com o negócio. E aí ele está falando, não critique as Forças Armadas por enquanto, hein? Vai, Bud! Vamos esperar, Isa! Mas vai acontecer! Hã? Tá em cana. Tudo bem, domiciliar, né? Tá lá comendo banana frita, mas... Ex-chefe da Aeronáutica, país ficou, sim, à beira do golpe. Então, gente, a gente tem uma eleição que começa com uma porção de coisas explodindo. Isso fora os candidatos bizarros, né? A gente viu ontem um corte aqui da Galãs Feios. Aliás, os meninos fazem um excelente trabalho. Mostrando ali nomes conhecidos, nomes bizarros, nomes aí que vão ocupar o imaginário político. Mas vocês estão entendendo que essa é a coisa medonha da eleição da soberania. A gente está tendo que conviver com ameaças. Que vos fala também. Não é só o bolsonarismo que nos ameaça. A gente tem tipos como o partido do MBL. Eu me recuso a chamar o partido do MBL pelo nome. Eu acho uma coisa horrorosa. Eu acho que foi uma artimanha, um vacilo gigantesco do ministro André Mendonça no TSE. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!